Depois do diácono vai dar a recepção, apresentando os nossos visitantes. Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, bom estarmos aqui. Aqui no livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 20, a palavra do Senhor nos fala o seguinte: Marta, versículo 19: muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. E declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela: eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. No versículo 32, eu vejo uma repetição de Maria, a mesma de Marta. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-la, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, nós, observando esse texto que eu acabei de ler, vemos aqui um diálogo de Marta juntamente com Jesus. E aquela mulher, quando ela se encontra com Jesus, quando ela ouviu falar que Jesus Cristo estava na sua aldeia, ela foi de encontro a ele. E quando ela encontrou Jesus, a primeira coisa que ela falou: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela acreditava que se Jesus estivesse chegado antes da morte, tudo teria sido diferente. Apesar de ela acreditar que Jesus era Filho de Deus. E percebendo aqui no texto, Jesus disse: Marta, Jesus declarou: teu irmão há de ressurgir. Teu irmão vai ressurgir. Porque Jesus Cristo tinha vindo àquele lugar para fazer tal milagre na vida daquela família. Então Jesus chegou ali. Mas para Marta, o interessante é que Jesus tivesse chegado no momento exato em que Lázaro estava vivo. Mas para Deus, ele nunca chega atrasado, ele chega no momento exato. Foi isso que aconteceu. Jesus fez um grande milagre na vida daquela família. E Marta e Maria também, quando viu Jesus, ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo veio e mudou a situação daquela família. Jesus Cristo amava os três, mas mesmo amando aquela família, eles passaram por dificuldade. Eu quero dizer para você, mesmo nós sendo amados de Deus, somos servos de Deus, fazendo a vontade de Deus, eu quero dizer para você que muitas das vezes pensa assim: o Senhor não está ouvindo as minhas orações. Eu quero dizer para você que Jesus está ouvindo, sim, porque você é servo dele, é filho de Deus. Isso não impede de você passar por problema, passar por dificuldade. Jesus Cristo amava Maria e amava
Maria falando tal coisa. Mas Jesus Cristo fez coisas grandes na vida daqueles. Então, eu quero dizer, Jesus Cristo veio ressuscitar aquele que estava morto. Então, nesta noite, você que está numa situação complicada, parecida com a de Lázaro, eu quero dizer para você, Jesus Cristo está aqui e quer te dar a vida. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude e nos guarde. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje quem está nos visitando é o Raimundo, conhecido por Raimundinho. Aonde está? Aonde está? Sinaliza assim com a mão. Pronto. Está conosco também o preletor da noite, o pastor Bruno Maranhão, e a família, a missionária Iron e o filho Boaz. Aonde estão? Sejam bem-vindos. E o que a igreja vai dizer para os nossos visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Voltem sempre. Agora vamos ficar em pé, vamos louvar com alegria, saudar nossos visitantes. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja
falamos 49 cestas básicas, muito amor por muito cansado, tá bom? Quero agradecer aos irmãos que doaram as cestas básicas, as roupas aqui na sede, que Deus abençoe cada um abundantemente. Pela manhã nós tivemos evangelismo lá, porta a porta, cultos evangelísticos nas casas e blitz de oração. Resultado foi 4 pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo nesse evangelismo pela manhã. À tarde foi o culto infantil com o MJP Kids e uma vida para Cristo. E à noite foi a cruzada evangelística na praça lá da cidade, abençoado pelos louvores. E o pastor Bruno, que está aqui, esteve lá pregando e 4 almas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Total de salvação, 9 vidas entregaram suas vidas a Cristo. Bom, ficou aos cuidados do pastor lá, o pastor João Paulo Manu. Quero agradecer a Deus por ele, que nos levou em paz, trouxe em paz, abençoe tudo. Deus seja louvado. A nosso pastor Freitas, supervisor, o pastor Bruno, que é o supervisor também, e os secretários de missões de Arquival, certo? Que Deus abençoe pelo apoio aos irmãos que contribuíram, como eu falei, com roupas, cestas básicas, os que foram para a viagem, alguns que foram daqui, e aos que ficaram orando. Agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a irmã Karina pela atuação do banco para fazer o escolher que foi utilizado na blitz de oração. A irmã Zilda pela atuação das Bíblias infantil, a irmã Célia que esteve aqui para retratar as cestas básicas, o irmão Joel que deu o seu cargo de apoio. Agradecemos, enfim, agradecemos a todos que direto ou indiretamente contribuíram para esta obra. Bem, meus irmãos, continuem orando. Já temos uma marcada para o dia 24 de agosto. Será para o povoado corredores ali. E ofertando para a manutenção da obra do Senhor Jesus.
Jesus sempre. glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Convida aqui o nosso vice-presidente, isso aí, já está orando, apresentando. O pastor Bruno vai estar ministrando a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja no Pai do Senhor Jesus. Amém. Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, neste momento, nós intercedemos e entregamos o teu servo em tuas mãos, para que o Senhor o instrumentalize, teu Filho,
Sabemos que ele já tem orado, buscou a tua presença, pediu direcionamento, pediu uma palavra, Senhor, para falar com a tua igreja e com todos aqueles que estivessem aqui nesta noite. Por isso, Senhor, dá graça e unção renovada na vida do teu filho e usa ele poderosamente, meu Deus, para falar com a tua igreja, com a tua eleita. Derrama a tua graça sobre ele. Enche, Senhor, com teu Espírito Santo ainda mais e faz, Senhor, a obra que o Senhor reservou para realizar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Somos meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Por que você falou fraco, então? Salve meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eita, glória, assim, irmãos. É assim que nós vamos para o céu de glória, na alegria do Senhor. Aí, uma mania cantando assim na gente traz muitas recordações, e nós teremos sim um novo corpo transformado, um corpo glorioso, assim como Jesus teve o corpo glorificado, nós também seremos glorificados para poder encontrar com o Senhor. Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas milagrosamente nós receberemos um corpo revestido de não mais de corrupção, mas revestido de toda a incorruptibilidade e de toda a imortalidade, como diz a palavra do Senhor. Mas, irmãos, enquanto isso não acontece, nós estamos aqui com uma missão: anunciar as grandezas do Deus, nosso Deus, a todos quanto precisam. A obra missionária é algo que urge em cada um de nós e nos nossos corações. E nessa noite, como é noite de adorarmos ao Senhor e trazer à luz do nosso entendimento a obra missionária, missões, é isso que nós vamos fazer nessa noite para a glória de Jesus. Hoje, irmãos, eu estou com algumas limitações e eu vou pedir oração aos irmãos. A limitação é visual, não sabe que eu uso óculos, né? Mas o meu óculos quebrou esses dias. Pensa na luta, irmãos, que eu estou passando. Não tem sido fácil. Ontem eu estive falando com jovens ali em outro campo, mas pensa na dificuldade, né? Então, mas nós preparamos, por isso que eu vim aqui com alguns dispositivos aqui para me ajudar a ler. A Bíblia está aqui mesmo mais de, porque ela é uma bênção, mas a gente não está conseguindo ler ela adequadamente, tá bom? Mas eu peço que o irmão nos ajude, e os nossos irmãos ali na mídia, nos ajude com os textos bíblicos, tá bom? Que ali eu consigo ler, e a igreja também vai conseguir ler ao Senhor, tá bem? Eu queria justificar a minha intempestividade nessa noite. E eu comuniquei ao pastor Freitas que ele não estava, gente? Eu falei que meu atraso ao pastor e ele não está, Mas eu estava na congregação, nós estávamos consagrando ali um som ao Senhor, a casa de Deus. Glória a Nós Deus. compramos 2 caixas de som boas, Aleluia. mesa de som, Louvado seja e um Deus. microfone também para a glória do Senhor. Estávamos consagrando ali para a glória de Cristo. Eu não queria perder essa oportunidade e eu passei antes lá, tá? Porque os irmãos talvez não saibam, mas nós sofremos um assalto lá. Assalto não, foi um roubo mesmo, Adentraram na congregação, levaram o som, compraram as coisas, e a gente entregou tudo na mão do Senhor. Eu faço questão de consagrar porque não é da igreja, não é do pastor Bruno, não é de quem doou, Esse som é de Jesus. O outro também era de Jesus, É de Jesus, continua sendo de Jesus. Ele estava velhinho, estava ruim, as caixas estavam ruins, as mesas ruins, o microfone ruim, e meu irmão até disse: meu irmão, Jesus quer te dar um som novo, é isso aí. Eu criei, irmãos. E na mesma semana o Senhor levantou um irmão dentro da congregação, deu uma oferta de 10 mil reais para comprar o som. É por isso, irmãos, que eu digo aos irmãos da igreja, e eu tenho tanta confiança nisso, irmãos, que eu sei que a obra é do Senhor, não é minha.
Eu não tenho nenhuma preocupação financeira, irmãos, com a administração da igreja, da congregação, nenhuma. Porque eu sei que a obra é do Senhor e não é minha. Ele cuida dela. Ele cuida da sua obra. E nós vamos falar disso aqui também hoje, para que os irmãos creiam e saibam que Deus, Ele é que é o provedor de todas as coisas. Amém? Abra a sua Bíblia em nome de Jesus, no texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Irmãos, eu tive a ousadia de trazer um título para essa mensagem de hoje, e o título é O Cuidado de Deus com a Sua Obra Missionária. Amém? O cuidado de Deus para com a Sua obra missionária. Amém? O texto bíblico diz assim, irmãos: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Líger, e Lício, Signeu e Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediam. Só o versículo 4 também, só porque tem uma mensagem boa, maravilhosa, que diz assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Antônio, pode me ajudar. Forma-me conforme a tua palavra, enche-me
havia profetas e também havia pastores, homens preparados por Deus para anunciar a palavra de Jesus. Quem prepara, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É Deus que prepara os seus homens, as suas mulheres, as suas crianças, os jovens, para anunciar as suas boas novas. Não é o próprio homem que se escolhe, não é o próprio homem que se elege, mas é o Senhor quem chama, e chama para uma grande obra. A obra missionária é algo especial e que toda igreja deve perceber, deve reconhecer que uma igreja missionária, ela prospera em todos os seus aspectos, porque ela cumpre o propósito de Deus. O propósito de Deus para as nossas vidas é, claro, a salvação que Ele nos deu, a esperança que Ele coloca em nossos corações, mas essa esperança, ela é regada pela experiência com o Senhor. E a principal experiência é nós anunciarmos a palavra de Deus. Não existe experiência com Deus mais maravilhosa do que quando nós estamos anunciando a sua palavra e nós vemos o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque o propósito, irmão, de todos os dons que o Senhor nos deu, o que é maior dentre eles é o amor. O propósito de Deus para conosco é o amor. E não existe nenhuma expressão maior de amor do que anunciar o Evangelho do Reino de Deus àqueles que não conhecem. Não há maior amor que isso. Talvez você tenha um amigo, um colega, uma pessoa próxima que você diz: eu gosto muito dele, mas você nunca anunciou Jesus para ele. Você não ama essa pessoa. Você tem todas as tratativas do mundo com ela, passa horas e horas conversando, se olha todo dia, mas se você não fala de Jesus para ela, o seu amor não é adequado. Não existe amor nisso. Porque para onde essa pessoa vai ela sem conhecer Jesus? Qual o destino futuro, qual a esperança dessa pessoa sem Cristo? Como é que eu posso amar uma pessoa sabendo que ela vai para o inferno e não digo absolutamente nada? Eu tenho a esperança radiando, fervilhando no meu coração, e eu sou incapaz de dizer a essa pessoa: olha, Jesus te ama. Jesus quer transformar a tua vida. Às vezes problemas terríveis, às vezes próximos problemas estão ali, você está do lado da pessoa com tantos problemas, com doenças, você é incapaz de orar por ela, você é incapaz de eu vou na tua casa e visitar que eu vou falar da palavra de Deus para ti. Então a maior expressão de amor de qualquer pessoa, ou do filho para o pai, do pai para o filho, ou do familiar, é a expressão de falar de Jesus Cristo para essa pessoa. Essa é a expressão maior de amor. E foi exatamente o que Jesus fez para conosco. Ele entregou a sua vida por nós para nos salvar, porque a nossa caminhada, irmãos, era em passos largos para o inferno. Mas Ele, na sua infinita graça e misericórdia, se levantou e disse: se prontificou a morrer por mim e por você. Ele não desistiu de você. Jesus não desistiu. Você não pode desistir das pessoas que estão ao seu redor. Você não pode desistir dos seus familiares. Você não pode desistir dos seus filhos. Você não pode desistir do seu pai. Você não pode desistir da sua mãe. Você precisa anunciar o Evangelho do Reino de Deus, para que eles possam ter a esperança de morar no céu, assim como você tem hoje. Glória a Deus. E se você não tem, no final, vou fazer uma oração com você entregando sua vida para Jesus, porque todo cristão deve ter a esperança de morar com o Senhor para toda a eternidade. Aleluia, Jesus. Todos. Se Jesus viesse hoje, para onde iria você? Se Jesus viesse agora buscar a sua igreja, e a sua igreja não se trata da Assembleia de Deus, são todos aqueles lavados e remidos com o sangue de Cristo. Onde você iria hoje, se Jesus
céu, onde Jesus prometeu que me prepararia lugar, e Ele preparou morada para mim. Jesus preparou morada para você. Mas enquanto Jesus não vem, nós estamos sendo preparados para o Senhor, para anunciar seus virtudes. E não existe nada melhor, irmãos, do que a gente viu agir de Deus salvando as pessoas. Glória a Deus. Você precisa experimentar isso. Você precisa se colocar na posição de ser um anunciador, missionário de Deus. Aleluia. Em quantos lugares do mundo dos países estão precisando de missionários? Quantas pessoas lá na sua família estão precisando de missionário? E você é um missionário. Deus, irmão, Jesus Cristo é o estrategista. É Ele que monta a estratégia. É Ele que diz, vai, atravessa a Macedônia, não vai por aqui, vai. É Jesus que está dizendo. É o Espírito Santo de Deus que monta a estratégia. Ele colocou você dentro da família, salvou você de ser aqui, que você vai ganhar almas para mim, para Jesus. É notório, talvez vocês, um testemunho que o pastor deu que a gente vê nas redes sociais, né? O Senhor salvou o seu José é o nome dele, e ele contraiu câncer. E disse, Senhor pastor, eu estou indo, não sei se o irmão já viu, né? Eu estou indo para Santa Casa, eu estou de câncer de ser tratado lá, mas lá é um local missionário. Ele não servia, irmãos, mas o pastor ainda não conseguia entender que ele estava tão alegre, tão entusiasmado, e assim chegar no hospital, ganhar várias aulas, fazia curas com os médicos, com os enfermeiros, assim como o testemunho. E ele não servia, fazendo tratamento, bem magrinho, bem baixo, estava lá, Senhor, amanhã é de missões, pastor, viu? Olha por mim. Eu vou lá passar na casa dele fazer, ele fazer quimioterapia, mas ele diz, eu vou fazer missões. De quebra eu faço a fisioterapia. Amor pelas almas. Obra missionária. Obra missionária. Todos nós devemos ter essa chama no coração. Porque o Senhor não nos chamou só para sermos crentes sentados bem. Ele tem nos preparado. Mas nós vamos falar hoje do cuidado de Deus com a sua obra missionária. É como Ele vem preparando você, o seu filho, a sua família, como Ele vem preparando missionários, para que anunciem as palavras de Deus, o reino de Deus em todo lugar. O texto que nós lemos é interessantíssimo, porque ele coloca aqui profetas, pastores, doutores, que estavam na igreja de Antioquia, e dentre eles estava Saulo. Saulo perseguidor da igreja. Mas Saulo, irmãos, ele foi preparado por Deus. Não só no momento em que encontrou Jesus no caminho de Damasco, em que caiu no cavalo, que ficou cego, não sabe a história. Não foi só Saulo, não. Jesus foi preparando Saulo há muito tempo. Saulo iria aos gentios, e Deus sabia disso há muito tempo. Ele vem preparando Paulo para levar esse local. Ele, como sendo poliglota, conhecedor da lei, conhecedor das leis romanas, ele foi levado às regiões difíceis para os judeus estarem imperando. Mas quem preparou foi o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como é que nos seus estudos, na sua vida secular, no seu dia a dia, as portas que o Senhor tem abertas para você, os cursos que Ele tem providenciado para que você faça. Sabe por quê? Porque Deus está preparando você, está forjando o seu coração, está forjando o seu caráter para algo que você talvez ainda não saiba, mas que Ele vai te levar. Você hoje está aqui, mas daqui a 5 anos você não sabe onde você estará, mas Jesus sabe. Glória a Deus. Ele tem propósito na tua vida, Ele tem chamada para você. E você pode pensar, não, mas eu passei no concurso, vou lá para outro estado e tudo. Você pensa que é só um concurso, mas o plano de Deus pode ser outro para você. Pode ser outro para a tua vida.
Porque o Senhor, Ele prepara, Ele cuida da sua obra. Ele cuida daquele que Ele quer levar e cuidar para que eles conheçam a Jesus. Depois que eu vim do Maranhão para cá, eu nem lembro, mas quando eu fui contando quantas vidas eu ganhei para Jesus. Mas eu estava lá no Maranhão, quietinho. O Senhor me mandou para cá. E eu vim achando que ia estudar. Tudo mesmo. Né? Mas depois o Senhor foi trabalhando na minha vida. Por quê? Porque Ele queria eu em uma situação de matemática que eu pudesse ganhar almas para Ele, cuidar da sua obra. Da mesma forma, não se engane, Deus está cuidando. Nunca olhe nada que você for fazer como algo superficial. Não vou fazer essa coisinha aqui, mas faça tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sei por que eu estou fazendo isso aqui. Eu sei que eu preciso, mas eu queria fazer bem feito para que eu pudesse estar com o coração forjado, com a mente forjada, com a estrutura intelectual formada para fazer o melhor para a tua obra. Porque todas as coisas pertencem a Deus. Ele usa o que é necessário para salvar vidas, e Ele está usando você, vai usar você e forjando também o seu caráter. O apóstolo Paulo, depois, quando ele caiu ali em Damasco, ele já tinha um trabalhar intelectual, ele só não conhecia Jesus. Mas no momento que ele conheceu Jesus, o povo sabe no meio da história, ele logo passou a ser intrépido por Jesus. E Jesus disse muito claro para ele: olha, convém de que você padeça por causa da minha obra. E disse também para aquele discípulo que foi receber, que foi orar por ele, que voltasse a visão, diz: olha, convém que ele padeça muito por causa do meu evangelho. E eu quero dizer uma coisa: você pode até pensando assim, eu vou fazer mestrado, doutorado, vou me preparar, que eu vou ser um grande missionário, não sei o quê, e ganhar, e assim, você vai também padecer por causa da obra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz muito claro: todos aqueles que querem viver piedosamente para com Deus, esses padecerão perseguição. Mas sabe por quê? Porque você não é desse mundo. Nós não somos. Aleluia, glória a Deus. Você precisa entender que nós não somos dessa terra. O Senhor nos chamou para algo maravilhoso e poderoso. Nós somos peregrinos e forasteiros. E quanto mais nós entendemos isso, irmãos, mais nós sabemos que aqui não é o nosso lugar e que todas as perseguições que nós passarmos aqui, nós seremos bem-aventurados. Porque bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, aqueles que por causa do meu nome sofrem perseguições, padecem perseguições, é bem-aventurado. Mas o que nos espera é muito melhor. Então o Senhor tem nos preparado de maneira maravilhosa. E eu coloquei aqui: Deus prepara os seus missionários. Quantos aqui são missionários? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos nós precisamos ser missionários. Aleluia. Até as nossas crianças. Cadê as crianças? Tá passando. Eu lembrei muito, né? Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo. Acompanhe. Então, assim, todos nós somos missionários. O Senhor nos prepara intelectualmente. Abra a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nosso irmão David nos ajuda de repente para eu enxergar, né? Efésios capítulo 4, versículo 11. Amém? Diz assim: e Ele mesmo concedeu-nos para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pode passar. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desenvolvimento do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo. Pode passar. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É o Senhor que prepara cada
intelectualmente também. E a gente olhar o texto que está em Atos capítulo 22, versículo 3, Atos 22, versículo 3, os irmãos vão compreender o apóstolo Paulo falando de si mesmo, né, como o Senhor cuida também do aspecto intelectual. E ele diz: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade aqui, fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei e de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Então o apóstolo Paulo, ele era poliglota, ele falava grego, fluentemente, aramaico, né, hebraico, ele sabia várias letras. E o Senhor preparou exatamente ele para isso, com propósito. E o apóstolo Paulo ganhou várias almas para Jesus. Eu costumo dizer, por que Deus não enviou Pedro para os gentios? Porque Pedro tinha outros propósitos, mas sobremodo porque Pedro era rudo. Pedro não tinha letra. Não quer dizer que ele não seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mas não tinha um preparo que Deus tinha zelado para o apóstolo Paulo para mandar ele aos gentios. E a gente precisa entender que nosso Deus é maravilhoso, ele trabalha com quem nós temos, ele não sai atropelando a nossa condição física, intelectual. Não, ele não sai fazendo isso. Ele não é simplesmente fazer, olha como ele é maravilhoso. Ele podia colocar todas as línguas do conhecimento na cabeça de Pedro. Pedro saiu de Napoleão também. É impossível para Deus? Não, mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha preparando cada um de nós no dia a dia, na nossa vida piedosa, porque é assim que Ele quer intimidade comigo e com você. Ele quer nos transformar, Ele quer fazer que além da nossa intelectualidade, e além também do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele quer que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele, e que a gente possa padecer alegre por causa da Sua palavra. E Ele vai trabalhando nas nossas vidas. E Ele também, irmãos, além da intelectualidade, Ele também nos reveste com o Seu Espírito Santo. Nos prepara também espiritualmente. Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2. Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2. O que diz a palavra do Senhor? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o que, irmãos? Deu-lhes o que, irmãos? Poder e autoridade. E autoridade sobre todos os demônios. E para curar doenças. Versículo 10. Também enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. É o Senhor quem prepara espiritualmente também. Ele nos enche de virtude e de poder. A palavra do Senhor, esse texto fala exatamente da comissão dos 12, eles saíram de 2 em 2, anunciando a palavra de Deus. Eles ficaram impressionados, porque eles oravam os demônios e eles eram expulsos. O Senhor disse: só negar os anjos, porque os vossos nomes são escritos no livro da vida. Mas essa foi a primeira comissão que o Senhor mandou. Depois o Senhor mandou 70 dos seus discípulos, e depois Ele mandou a todos nós, e disse: ide, anunciar o Evangelho do Reino de Deus, fazer nações, fazer milhões, seguidores de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o preparo que o Senhor nos dá, todo relacionamento que Ele nos proporciona para que nós sigamos com Ele, é com um propósito para anunciar as suas grandezas, para anunciar o seu reino a todos quantos precisam. E a gente pode ver de maneira bem categórica isso acontecendo na vida de Pedro. Irmãos, todos os apóstolos, eles não estavam preparados, eles estão em preparação, por mais que esteja ali andando
que eles precisavam de mais uma pitada que estava faltando. E Jesus sabia. Jesus disse para Pedro: olha, tu vai me negar 3 vezes antes do carro cantar. Não vou não. Vai sim. Não vou não. Espera. Prenderam Jesus, o que aconteceu com Pedro? Negou 3 vezes. E que coisa feia, né, irmãos? Chegou: ei, tu é do discípulo de Jesus. Não sou não. De jeito nenhum. Que conversa é essa? Essa conversa de Pedro. Eu cheguei: tu se parece com ele, ó. Tu se parece com ele, com o Messias que está preso. Tu é um deles. Eu não. Que tá doido, mulher? Não é esse negócio que sou eu. De jeito nenhum. Aí depois chegou outro e disse: é tu. Tu é um deles. E quando ele disse sou não, o galo cantou. Irmãos, se fosse você e eu, faríamos a mesma coisa. O pastor Pedro, quando o galo cantou, ele lembrou do escritor em Lucas, ele que registra só nesse livro, que Jesus, eu não sei como Jesus está, mas diz que Jesus olhou para ele, e ele olhou para Jesus, os olhos dele se cruzaram, e é como Jesus tivesse dito assim: olha, eu não te disse. A palavra do Senhor disse que nossa, que Pedro chorou amargamente, arrependido. Talvez Pedro tivesse entendido assim: olha, Jesus não tem mais jeito para mim. Mas o olhar de Jesus não era de recriminação, o olhar de Jesus era de amor, o olhar de Jesus era de misericórdia. O Senhor te disse: mas eu vou te transformar num discípulo de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem nos prepara, irmãos, é Deus, é o Espírito Santo de Deus, que nos enche dele mesmo e nos prepara com autoridade, com poder, com virtude. E todos nós devemos estar preparados também espiritualmente. Porque todo aquele que está preparado espiritualmente, irmãos, ele se enche sobremodo através do Espírito Santo de autoridade dada por Deus. Ele não se vergonha, ele não fica com medo, ele não é tímido, porque os tímidos não herdarão o reino de Deus, mas ele é intrépido, cheio do Espírito Santo de Deus, para anunciar as verdades do Senhor a todos quando precisam. Glória a Deus. Aleluia. E aí passou um tempinho. Aí Jesus deu uma balançada nele, né? E aí Jesus, depois de ressuscitado, aparece para Pedro: Pedro, tu me ama? Ou Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Obrigado os teus cordelinhos. Aí disse: Pedro, tu me ama? O Senhor te ama. Apacenta as minhas ovelhas. Aqueceu isso. Aí ele constrangido. Talvez fosse 3 vezes que ele tivesse ganhado de Jesus. Jesus, a terceira vez, ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa paciência das minhas vidas, cuida delas, santifica elas com a palavra. E aí Jesus acendeu o céu e os olhos, irmão, Jerusalém. Que o céu seja revestido de poder e de honra. Eles ficaram lá, esperando a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Eles mostraram que no dia do Pentecostes, o que aconteceu? Eles foram revestidos de poder. Irmãos, não foi no outro dia, não foi uma semana depois, não. No mesmo dia, aquele pedreiro mentiroso, covarde, medroso, aquele já foi grande. O povo está lá, não conseguiu entender que aquele povo de Nazaré, que era tudo analfabeto, o povo tudo leigo, aquele povo vinho, como é que Nazaré não? Como é que eles vão falar da língua lá?
E aí o apóstolo Pedro sobe, acredito, a Pedro, multidão de 3 pessoas, e ele diz assim: olha, esse povo que você vai fazer, eles não estão embriagados. Eles não estão bêbados. É porque hoje se cumpre o que diz o profeta Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os velhos profetizarão, e a minha glória será derramada sobre esse povo, porque eu, Senhor, faço assim. Irmãos, naquele momento, naquela pregação daquele homem, a palavra do Senhor diz que ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Aquele mentiroso, aquele covarde, aquele mesmo, ele se levantou agora cheio do Espírito Santo. Você entende por que você precisa ser batizado no Espírito Santo? Você entende por que você precisa ser revestido do Espírito Santo de Deus? Você entende por que você deve deixar-se ser preparado pelo Senhor para anunciar as grandezas de Deus? É porque Deus quer usar você do jeito que você está. Ele vai transformando, Ele vai curando, Ele vai organizando a sua vida para que você seja um bom testemunho, um grande exemplo a ser seguido por toda essa sociedade que está aí. Porque assim como fala Romanos capítulo 8, a palavra do Senhor diz que a criatura aguarda com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. Deus. Filhos de Deus aqui dessa manhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois é. Você precisa se manifestar, porque Deus está preparando você. Deus também prepara os seus missionários, irmãos, purificando eles, purificando-os dos seus pecados. Aleluia. Salmo 51, verso 7, eu do primeiro, mas não dá mais tempo, tem que ser o 7. Verso 7, Salmo 51, ele diz assim: purifica-me com sopro, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Pode passar o texto. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustente o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O Senhor cuida também, irmãos, da nossa integridade. O Senhor nos chamou para sermos santos, porque todo aquele que vive uma vida santa, ele vive cheio do Espírito Santo de Deus. É impossível que uma pessoa que viva na prática do pecado, sem se arrepender, sem se confessar os pecados, possa anunciar as grandezas de Deus. É por isso que nós vemos por aí, talvez, grandes pregadores, que abalem multidões, mas o Espírito Santo de Deus não está presente, por causa das práticas pecaminosas. Mas para isso o Senhor nos preparou e nos disse: estarão lá naquele dia também esses falsos profetas. Eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu ganhei multidões para ti. Quando eu orava, as pessoas eram curadas. Quando eu falava, havia tudo aquele alvorecer daquela multidão. Fiz grandes coisas. Então, como é que eu estou aqui? Jesus vai olhar para ele: eu não te conheço. Você é bode. Seja lançado no lago de fogo e enxofre. Os meus estão aqui.
tem um fim em si mesmo. Ela precisa ser feita para aqueles que amam a Deus. Aleluia. Glória. Porque todo aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos, diz a palavra do Senhor. E todo aquele que ama o Senhor, ama também aquele que é gerado dele. Glória a Deus. Todo aquele que ama o Senhor, ama aquele que é gerado pelo Senhor. Todos nós que amamos a Deus, amamos também aquelas pessoas que estão lá fora, na qual o Senhor morreu na cruz, para que elas fossem também resgatadas, tal como eu e você. Então é impossível que nós amemos a Deus e não amamos essas pessoas que estão aí fora. Precisamos de Jesus. É por isso que o salmista, quando no seu erro, na sua transgressão, no seu arrependimento, que pensa no homem, pensa no rei que se arrependia, era Davi. Eu não sei como é que está a tua situação hoje, mas você, para ser um missionário genuíno, que ama a obra do Senhor, você precisa também ter um coração contrito e em arrependimento ao Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados para alcançar a misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa, deixa, abandona, alcança a misericórdia do Senhor. Você quer se levantar como um grande missionário? Você quer ganhar seu pai para Jesus? Você quer ganhar sua mãe para Jesus? Você quer ganhar sua família para Jesus? Você quer ganhar os seus colegas de trabalho para Jesus? Seja santo, ande em santidade ao Senhor, produza fruto do Espírito. Eles todos vão ver as grandezas de Deus através da tua vida, através da tua postura. Quando você compra e paga, quando você trata direito dos seus negócios, quando você trata a sua esposa bem, quando você trata os seus filhos bem, quando você é um homem de Deus genuíno, cheio do Espírito Santo de Deus, as pessoas verão em ti a glória do Senhor e também quererão esse Jesus, porque é Jesus que faz com que a tua vida seja desse jeito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora, enquanto você for um mau pagador, um caloteiro, um adúltero, um prostituto, Deus não usará você de maneira nenhuma, porque Ele não usa pessoas dessa forma. Verdade. Jesus nos chamou para viver uma vida de santidade, e aí depois nós anunciamos a grandeza de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, as nossas famílias precisam ver em nós a glória de Deus. Os nossos filhos precisam ver em nós a glória de Deus. Há uns tempos atrás, 10, 15 anos atrás, as igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, respiravam missões. Eu fui uma igreja missionária. Hoje os nossos filhos não querem mais ser pastores, os nossos filhos não querem mais ser missionários. Quem quer ser missionário? Arruma de um mão levantando para ser missionário. Eu quero ser missionário, eu quero ser enviado, eu quero ser. Hoje eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser servidor, eu quero. Não que não seja, claro, todos nós somos salvos no lugar. Mas aquele comichão da missionária de viajar, de ir para nações, de ir para outro lugar, de ir, sei lá, para uma cidade lá no sul do Piauí, anunciar a Deus, a gente não olha mais. O conforto do nosso dia a dia tem tirado a nossa visão. Mas é Deus quem cuida de nós. Aleluia. Deus é quem cuida da nossa vida. Glória a Deus. Senhor, se tu me mandar para outro lugar, eu tenho coragem de abandonar tudo que eu tenho aqui e fazer a tua obra. Mas eu preciso escutar a tua voz. Não é qualquer um que chega e ei, Deus é uma vez para tu largar tudo aí lá para tal lugar. Não é só assim, não. Eu quero escutar a voz de Deus falando comigo, porque eu falo com Ele fala comigo. Eu tenho que escutar. Mas o Senhor sabe do meu coração que tudo que Ele me deu, não tenho apego a Ele, até porque nós sabemos que nós não somos aqui. Aí quando nós estamos apegados em Deus, o amor pela obra diminui. A gente já não é mais contributo, a gente não mais contribui com missões. Esquece da obra missionária. Não precisa ter seu Deus, você fala das missionárias. Quem é você? Você é estrategista. Deus te chamou para montar a estratégia. Por que fica questionando como é que a igreja tem feito missões? É da tua conta? O Senhor te chamou para questionar assim? Deus está te dando uma resposta hoje. É para ti essa resposta que Jesus está dando.
Deus, aleluia. Mas você que está longe do reino de Deus, você fica criticando, se apegando às coisas desse mundo. Hoje eu digo missões. Eu vou falar um exemplo meu, para que os irmãos também, se quiser, se decidam. Mas quando é dízimo, irmãos, para mim é preguiça. Eu não pago uma conta. Nenhuma, nem diário, menor que seja, sem antes devolver aquilo que é do Senhor. Irmãos, não importa o valor. E às vezes o Senhor nos abençoa e manda o valor um pouco maior. Ai, gente, meu Deus, 5.000 é muito dinheiro, mas é porque Deus te deu 50. É porque Deus te deu 50. Quem dera se Deus todo mês 10 mil reais devolvesse para o Senhor. Mas a gente faz assim. Irmãos, eu não quero nem saber. A primeira coisa que eu faço é pá, devolvo. E aí, irmãos, eu trago um costume que minha mãe me ensinou e que também lá na Imperatriz, que até hoje eu faço. Eu separo também a porcentagem para a obra missionária. Então eu também, no dízimo e missões, só que eu fui forjado a contribuir. Glória a Deus. E não me arrependo. Aleluia. Porque o teu Senhor me chamou também para isso. Glória a Deus. Porque, irmãos, se nós não nos deixarmos ser preparados e forjados pelo Senhor, não pense que a obra missionária, a obra do Senhor não será feita. Ela será feita sim, porque é dele. Eu falei com isso para os irmãos, eu não tenho nenhuma preocupação com questão financeira, com da igreja. Não. O Senhor cuida de tudo. Glória a Deus. E Ele está levantando essa geração para ser diferença nesses dias. Mas a gente não pode ignorar o tratar de Deus nas nossas vidas. O carinho que Ele trata a sua obra é exatamente o carinho que Ele vem trabalhando na vida de cada um de nós para nós fazermos essa grande obra de missões. Aleluia! É Ele que faz todas as coisas nas nossas vidas. Não se feche no seu mundinho. Você não é daqui. Você é do céu. Entenda isso. E você tem que levar todos aqueles que Jesus te deu. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, toda a sua família, os seus colegas. Jesus te dá relacionamentos para que você ganhe essas pessoas para Jesus. Ganhe-as para Cristo. Aleluia. Através da sua vida. Glória a Deus. Através do seu caráter. Mas principalmente através daquilo que o Senhor colocou no teu coração para verbalizar para cada um deles. Porque, irmãos, o texto da palavra de Deus é muito claro, que diz que nosso Deus é rico em misericórdia para que todos que o invocam, para todas aqueles que invocam o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será Salvo. Mas como invocarão aqueles em que não creram? Como crerão? Como crerão? Naquele que eles não ouviram. E como, irmãos, ouvirão? Se não há quem anuncie, se não há quem pregue. Aleluia. E como pregarão se eles não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Glória a Deus. Daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Quão formosos são os pés, quão lindos são para Jesus aqueles que amam a sua obra.
quão maravilhosos, e quando Jesus fica alegre, regozijoso, quando nós nos colocamos para anunciar a sua palavra com alegria. Foi para isso que Jesus nos chamou. Eu queria concluir a mensagem de hoje, irmãos, dizendo: deixe-se preparado por Deus para a grande obra que o Senhor planejou para a tua vida. Aleluia, Jesus. E eu queria fazer um ato profético nessa noite também. Eu sei que as crianças estão ali dentro, não sei como é que está a programação lá, mas o Senhor colocou isso no meu coração. Quantos querem agora entregar seus filhos à obra missionária? Dá uma música ali dentro, traga para cá, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Todos que querem entregar as suas vidas, as vidas dos seus filhos para a obra missionária, eu queria que vocês trouxessem aqui na frente, agora em nome de Jesus. Quando eu era pequeno, irmãos, o pastor chamou no culto de missões todos os pais que queriam entregar seus filhos para a obra missionária. E minha mãe me levou, eu e os meus 2 irmãos, para a obra missionária. E ela nunca se arrependeu, irmãos, de entregar os filhos para a obra do Senhor. Glória a Deus. Você que tem coragem, eu queria que você trouxesse os seus filhos para a obra do Senhor. O Senhor está levantando uma geração, irmãos, de homens e mulheres de Deus, para fazer a diferença nessa terra. Os nossos dias não são fáceis, são dias maus e difíceis. E a gente às vezes se preocupa tanto com o contexto secular dos nossos filhos, das nossas crianças, e às vezes a gente esquece de que eles estão na mão do Senhor. Mas você profeticamente agora irá entregar seus filhos para a obra do Senhor. Deixa para cá, irmãos. Deixa mais para cá, atrás do filho. Você que crê e quer entregar os seus filhos para a obra do Senhor, é agora que nós vamos entregar ao Senhor. E eu quero que vocês entendam uma coisa: Jesus está aqui, está vendo cada uma dessas crianças e essas famílias que estão se dispondo a entregar os seus filhos à obra do Senhor. Ana entregou seu filho à obra do Senhor, e ela não se arrependeu de ter entregado Samuel à obra do Senhor. Então, filhos, nós vamos estar orando por essas crianças e vamos entregá-las a Jesus e à obra de missões, irmãos. Porque os tempos são difíceis. E breve, irmãos, se os nossos filhos não tiverem propósito em Deus e nas coisas de Deus, será muito difícil trazê-los ao contexto do reino de Deus nos dias de hoje. Eu também, enquanto as crianças terminam de chegar, eu queria chamar você que porventura está fora do foco de missões. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que vem tendo práticas que não coadunam com o preparar de Deus, com o zelo de Deus pela sua obra missionária, quero que você também venha aqui à frente. Nós vamos estar com você. Deus estará perdoando você agora em nome de Jesus, e você estará agora apto a falar com toda a autoridade acerca das grandezas de Deus. Alguém também que queira aceitar Cristo como Salvador, não lembra de ter alguém, pessoa descrente, mas se você quiser entregar sua vida para Jesus, também é esse o momento. Venha entregar sua vida para Jesus. Amém? Nossos irmãos estão aqui, todos. Nós vamos entregá-los agora à obra do Senhor e à obra missionária. Você que crê, fique em pé em nome de Jesus. Só se crê, fique em pé. Estenda as suas mãos para cá, nessa hora, em nome de Jesus. Nós vamos estar presentes, irmãos. Isso é tão espiritual que os irmãos não conseguem entender agora. Mas um dia vocês entenderão. Um dia vocês
dia vocês verão e lembrarão. O Espírito Santo de Deus vai fazer isso lembrar. O Espírito Santo de Deus não é menino, ele é Deus. E eu pedi para ele trazer uma mensagem para você nessa noite. E ele trouxe. Foi ele que colocou no meu coração também para fazer isso. E ele vela com sua palavra para cumprir. Todos verão como Deus é zeloso e cuidadoso com a sua obra. Deus querido, Deus maravilhoso, nós estamos na tua presença, Senhor. Para te agradecer, Senhor, porque tu falaste no nosso coração. O Senhor me tem confrontado, Pai amado, mas tu tem também nos preparado, Senhor, para essa grande obra, Senhor. Pai amado, uma obra que precisa, Senhor amado, de intrepidez, que precisa de coragem, que precisa de valentia, que precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Pai. E nós viemos aqui nos colocando, Pai amado, de maneira de maneira posicional, Pai amado, para sermos, Pai amado, Senhor, diferença nessa geração e nas próximas que vierem, Senhor. Usa de maneira especial os teus filhos, essa igreja, Pai amado, essa congregação, cada um dos teus filhos, Pai amado. Usa as famílias, os adolescentes, os jovens, Pai amado. Levanta com grande poder, com grande glória. Enche eles do teu poder, da tua virtude, da tua ousadia. Para que façamos, Pai amado, Senhor, a tua obra de maneira operosa, Pai, e que todos vejam, Pai amado, e possam perceber espíritos sendo, Pai amado, expulsos, curados sendo, Pai amado, Senhor, doentes sendo curados, e a manifestação da tua glória, gratuiteza em todos os lugares, lá no nosso serviço, lá na nossa casa, em todos os lugares, que possamos levantar as mãos santas, como diz a tua palavra, e liberar o teu poder. Quando tu escolheste ele, e ele foi ungido, tu encheste ele com teu Espírito Santo. Enche agora com teu Espírito Santo, Pai amado, e no teu tempo usa ele de maneira poderosa na tua obra, Senhor. Vai trabalhando, vai formando, vai, Pai amado, Senhor, tratando eles, preparando espiritualmente, preparando intelectualmente, preparando, Pai amado, Senhor, com a pureza, dá tudo com o Espírito Santo, da tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos essas famílias, entregamos, Pai amado, essas crianças, entregamos seus filhos, entregamos a tua obra missionária e nas tuas mãos. Cuida de cada um deles e usa de maneira maravilhosa para esse lugar, para esse estado, para as nações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Jesus.
Quem quer agradecer a Deus pela vida do pastor Bruno diz amém. Amém. Pastor Bruno, Deus te abençoe. É o nosso amigo e tem todo o apoio do nosso pastor presidente. Amém? Meus irmãos, já foram dados todos os avisos. O horário já foi embora. Agora vamos encerrar o culto, até feliz, na presença do Senhor nosso Deus, que tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu convido aqui o vice-presidente, que vai estar orando e encerrando, também entrando as bênçãos pastorais. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E nós temos visto que Deus nem sempre nos livra da prova, nos livra da dificuldade, mas Ele nos livra na dificuldade. Ele nos sara, nos cura, nos traz de volta, nos renova, restabelece. E a palavra de hoje foi bem direta. Para aquilo que nós fazemos, Deus tem um chamado para as nossas vidas. Precisamos atender esse chamado, entender o chamado dele e atender. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida, esteja atento para isso, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não esqueça disso. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos uma vez mais em Tua presença. Nesta hora, Senhor, para Te agradecer por esta noite, Senhor, gloriosa, onde o Senhor falou aos nossos corações e às nossas vidas. Meu Deus, Tu usa cada filho Teu da forma que o Senhor bem quer, para falar aos nossos corações. Nós precisamos estar atentos para ouvir a Tua voz e assim, Senhor, corresponder ao Teu chamado. Meu Senhor da glória, pedimos, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo continue trabalhando, Senhor, em cada mente e em cada coração, a mensagem que foi ministrada nesta noite, para que possamos, meu Deus, corresponder ao Teu chamado. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo de modo especial e poderoso, dando uma semana de paz, de vitória, Senhor, de livramentos, de curas, de milagres, porque cremos, Senhor, na Tua operação, na operação do milagre. Meu Deus, neste momento intercedemos pela vida do irmão Calixto, por toda a sua família, por sua esposa, seus filhos, em especial pela terra, Senhor, que agora, Senhor, está retomando o tratamento, meu Deus, contra a pneumonia. Deus da graça, Senhor, restabelece a saúde dela, restabelece a saúde do irmão Calixto, restabelece também a minha saúde e a saúde de todos aqueles que estão precisando de uma operação de milagre da tua parte. Meu Deus, nós queremos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Cura, Pai, liberta, salva, batiza, pelo poder da Tua palavra. reconcilia Tu és vidas, o Deus transforma maravilhoso, vidas. o Deus excelso, sublime, que está acima de tudo, todos, o soberano. Meu Deus, em nome de Jesus, opera na vida da tua igreja, opera na vida do teu povo, Senhor. Faz, Senhor, milagre, Senhor, na vida de todos aqueles que esperam, que precisam, que confiam e que acreditam que o Senhor todas as pode nossas operar. autoridades políticas e Assim, Pai, eclesiásticas, dá-nos nosso uma Brasil, que é semana o de Brasil, vitória em Tua presença e que nunca nos esqueçamos que o Senhor é nosso Deus e que o Senhor opera na vida daqueles que esperam e confiam em Ti. Assim, Pai, nós oramos e por fé Te agradecemos. Estenda suas mãos para os céus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E os que creem dizem: Amém. Amém.
Que Deus vos abençoe. Amém. Estamos iniciando aqui a transmissão do canal RaiTube Oficial, canal de bênçãos para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Desde já eu lhe peço que se inscreva no meu canal RaiTube Oficial, se inscreva, comente, dê seu like, compartilhe com seus amigos. É um canal exclusivamente para a pregação da palavra de Deus em louvores que irão edificar suas vidas. Muito obrigado por estar assistindo a palavra de Deus. Estamos aqui encerrando a transmissão aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Missões, Templo Sede, Monte Sinai, Campo Adicel. Está ali meu amigo, nosso querido diácono, irmão Elton de Jesus e o presbítero Mazinho. Glória de homens de Deus. Ali os amados irmãos aqui do Templo Sede, Monte Sinai, Campo Adicel, ali a missionária Iron e seu filho, a missionária Iron, esposa do pregador da noite de hoje, pastor Bruno Maranhão. Deus abençoe cada um poderosamente, em nome de Jesus. Meus amados irmãos aí do Instagram, do Facebook, do canal RaiTube Oficial. Estamos aqui encerrando as transmissões do canal RaiTube Oficial e do Instagram, RaiCosme 1000. Quero agradecer a todos vocês pela confiança, por terem ouvido, assistido a palavra de Deus. Eu creio que esta palavra jamais voltará vazia. Isaías diz que a minha palavra jamais voltará vazia. Que Deus te abençoe poderosamente toda a sua família, em nome de Jesus. Desde já eu agradeço. Está ali o pastor Bruno Maranhão. Pastor Bruno, muito obrigado, meu querido. Pastor Bruno, Deus abençoe. Pastor Bruno já está indo embora ali. Quero agradecer a todos. Se inscreva no meu canal RaiTube Oficial, canal de bênçãos para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. RaiTube Oficial, R-A, Sentagudo Luiz, espaço, T-U-B-E-O-F-I-C-I-A, RaiTube Oficial, canal de bênçãos para a sua vida e para a sua família. Está ali o diácono, o irmão Joel e o irmão Edilson. Pastor Jesus, meus amados, Deus abençoe. Vocês moram no meu coração sem pagar aluguel, amém? Glória a Deus. Os amados irmãos estão saindo para suas casas. Que Deus abençoe cada um poderosamente. Que Deus guarde. Amém, meu irmão. Ei, irmão Edilson. Irmão Edilson, deixa eu ver a sua chave aí. Eu acho que eu esqueci a minha. Eu vou lá. Tá lá? Amém, obrigado. Meus amados irmãos, estamos aqui encerrando a transmissão do canal RaiTube Oficial e do Instagram. Muito obrigado a todos vocês que tiraram um tempinho para ouvir a palavra de Deus. O crer é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que existem 4 passos para você buscar a salvação, para você receber Jesus Cristo em sua vida e em seu coração. O primeiro passo para você aceitar Jesus Cristo em sua vida e em seu coração é você ouvir a palavra de Deus, porque o crer é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O segundo passo, meu amado, minha amada, para você aceitar Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, é você crer na palavra de Deus, porque como crerão se não há quem pregue? Por isso que se faz necessário ser enviado missionários para pregar a palavra de Deus. E todos nós, a partir do momento que nós entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, que nós nascemos de novo, nós somos missionários em Cristo Jesus. O terceiro passo, meu amado, minha amada, para você aceitar Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, é você confessar seus pecados e abandoná-los. Porque a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 28, que aquele que confessa seus pecados e os abandona, alcançará misericórdia. Porém, aquele que esconde as suas transgressões, transgressões significa pecado, iniquidade, nunca prosperará. E o quarto passo para você aceitar Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, é você confessar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida. E a partir de então, o Espírito Santo de Deus passará a habitar na tua vida. E como está escrito na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, meu amado, minha amada, ouvindo esses 4 passos para a sua salvação, que é ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, confessar seus pecados e abandoná-los, e aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida,
você está buscando a sua salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que só existe um intercessor entre o homem que é pecador e Deus que é perfeito. É só Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é capaz de cumprir todos os mandamentos da palavra de Deus. Está ali o pastor José Ayrton, nosso vice-presidente do Capacel, sua esposa missionária Marcele e o diácono Manivaldo. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos. Tenham uma excelente noite na companhia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a todos vocês uma semana maravilhosa na presença de Deus. Forte abraço. Quero mandar um abraço a todos os meus inscritos do canal Raituba Oficial. Me agradecer a todos de coração que me ajudaram a atingir 1021 inscritos. Quero também agradecer a todos os meus seguidores do Raicosme 1000, meus seguidores do Facebook e do Instagram. Quero agradecer a todos os pastores do Campo Adicel, que sempre me deram força para ter a oportunidade de divulgar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus. Em especial ao pastor Freitas Melo, nosso pastor presidente do Campo Adicel. Quero agradecer também ao pastor Nelson Lima, missionária Kelmara, pastores presidente do Campo Bela Vista. Forte abraço a vocês, amo vocês. Quero agradecer também ao pastor Wilson Soares, missionária Lúcia Pontes, que são pastores presidentes lá em Barro Duro, Piauí. Vai bem contigo, vai bem com tua família. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Pastor Wilson, eu lhe amo em Cristo Jesus e a missionária Lúcia Pontes. Quero também agradecer ao meu amado pastor Alex Rodrigues, missionária Débora Rodrigues, pastores presidente do Campo, o Alto da Ressurreição, o IEDAR. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Alto da Ressurreição, IEADK. Pastor Alex Rodrigues, muito obrigado. O senhor faz parte desta história do canal Raituba Oficial, do Instagram e do Facebook. Muito obrigado, pastor Alex Rodrigues. Que Deus venha prosperar bênçãos em todas as áreas de sua vida, pastor Alex Rodrigues, missionária Débora Rodrigues. Muito obrigado, gratidão eterna. Quero também agradecer ao pastor presidente do Campo Bandeirantes, pastor Abimael Prachedes, e a sua esposa missionária Lucília. Um abraço a todos vocês do Campo Bandeirantes, meu último campo em que eu congreguei, que eu tenho um amor especial a todos vocês. Quero agradecer a todos os pastores presidentes de campo, pastor Aloísio Vieira, pastor Nelson Lima, pastor Alex Rodrigues, pastor Freitas Melo, pastor Abimael Prachedes, pastor Antônio José, que é pastor presidente do Campo Satélite. Obrigado, pastor Antônio José, por sempre estar me ajudando a divulgar a obra de Deus. Sempre quando eu estou aí no Campo Satélite, eu sou bem recebido, sou bem honrado e tenho uma liberdade de estar aí divulgando a palavra de Deus, como também no campo do pastor Alex Rodrigues, todos os outros campos. Quero agradecer a todos. Agradecer ao pastor Eldenis Lemos, que é um dos pastores que mais me apoia na obra missionária. Pastor Eldenis Lemos, sempre cedendo o espaço da congregação Betel Dom Avelar. Quero agradecer a todos os amados irmãos da congregação Dom Avelar, todos os amados irmãos da congregação Templo Sede, Monte Sinai, o campo em que eu me congrego, a sede. Agradecer a todos os amados irmãos, os obreiros, pastor Freitas, missionária Grande Melo, pastor José Ayrton, Moura Leal, missionária Marcele. Quero agradecer a todos os alunos do Colégio Estadual Prêmio Norte. Um forte abraço para o pessoal do Prêmio Norte. Amo vocês, alunos e alunas, diretor Cosmo, todos os funcionários do Prêmio Norte que me ajudam na divulgação do meu canal, do Instagram, do Facebook. Obrigado, diretor Cosme Barros. Obrigado a todos os alunos, as alunas, Dona Valdirene, todos os agentes de portaria, o pessoal da cantina, pessoal da merenda, do lanche. Agradeço a todos de coração. Mandar um forte abraço a todos vocês. Agradecer ao pastor Aslo Oliveira, pastor dirigente da congregação Monte Sião, pastor Eldenis Lemos, dirigente da congregação Betel Dom Avelar, pastor Gilmar Cassiano, dirigente da congregação Adonai, Canaã, o pastor o presbítero Francisco das Chagas, dirigente da congregação Sub Adonai. Quero agradecer também ao o presbítero Temísculo Souza e a missionária Fernanda, lá da congregação Álvares Verdes 2, Monte Moriá. Quero agradecer também ao irmão da Luz, a missionária Patrícia, que foram dirigentes do ponto de pregação Vila Israel. Quero agradecer também ao pastor Bruno Maranhão, missionário Iron, que são pastores dirigentes lá da congregação Torre Forte, Vila Bárbara. A todos vocês, meu abraço, meu carinho. Ao presbítero Luiz Carlos Fernandes, missionária Luzete, lá do povoado Zé de Holanda. A todos vocês, pastor Edivaldo Carvalho, missionário Italista. A todos, um forte abraço.
todos vocês, amo vocês. Que Deus abençoe vocês, cada um poderosamente. Agradecer a toda a minha família que tem dado apoio no canal Raituba Oficial no Instagram. Todos meus amigos e irmãos, em nome de Jesus, amém. Estou encerrando. Tenham uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada na companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pronto, irmão, tá encerrando aqui. Oi? Glória a Deus, estamos encerrando. Deu tudo certo. Muito obrigado a todos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada na companhia de Jesus. Paz do Senhor, meu querido.